Caramuruti é diferente do grupamento Chimango. Se o aluno não tiver conhecimento e segurança do que está fazendo, ele se enrola. Tá tranquilo? Então, vamos pegar esse tema agora, botem a apostila para fora aí, vamos fazer uma leitura detalhada, bater ponto a ponto, para que não fique nenhuma dúvida. Vão ser duas aulas, essa aula mais expositiva e a outra aula na semana que vem, a gente vai tentar fazer uma aula, uma parte expositiva e uma parte de exercícios, tranquilo? Então vamos lá, período regencial. O próprio nome já é um nome que nos chama muita atenção. Regencial, período regencial. O que lembra a gente? Período regencial. Quem gostaria de dar um pontapé inicial aí na discussão? Meu amigo aqui de trás, o que você acha que seria um momento regencial? Período que não veio do governo vai. Gente, vamos imaginar o nome, período regencial. O que é uma regência, um período regencial, Angélica? O que você acha? Hã? Período regencial. O que você acha que tem de importante nesse termo? Período regencial. Período que o regente de Portugal reinou aqui. Período que o regente de Portugal reinou aqui no Brasil. Seria isso? Não seria? Você está meio na dúvida. Seria ou não seria? Deve ser? E ficou em cima do muro, hein? Quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados, hein? É algo provisório. Hã? Regência é algo Algo provisório. Então, gente, olha só. Viu um nome diferente? Vamos mudar. Então, regência é algo provisório. Então, tem um grupo ou pessoas que estão governando no lugar de outro grupo. Então, é algo provisório. E por que vai ser um período regencial nesse momento aqui da história do Brasil, né, gente? Porque o filho de Dom Pedro II de memória. Porque o filho de Dom Pedro II Tinha né, apenas 5 anos. Ah, Dom Pedro II tinha 5 anos, então ele não podia ter filho ainda. Né? Ele tinha 5 anos. Você falou filho de Dom Pedro II. Não, desculpa. Então, quando Dom Pedro vai embora, Dom Pedro foi embora por quê? ele tinha que subir o trono de Portugal. Hã? Ele tinha que subir o trono de Portugal. Só isso? Angélica? Só isso? Ele tinha que assumir o trono de Portugal? Só isso, Rafael? Não, Dom Pedro I foi embora porque em Portugal a filha de Dom João era Opa, filha não. dele. Filho de Dom João não, filha dele mesmo. A filha dele veio? É. Desculpa. A filha dele mesmo estava lá e parece que o irmão dele. Bora, Diego, dá uma força pra ela aí, Diego. Ela tá suando aí, que torneira isso aí. Irmão Miguel. O irmão de Dom Pedro era tutor da filha dele. Então, para o irmão de Dom Pedro não assumir o trono, Dom Pedro voltou para Portugal para que não houvesse um golpe, no caso. Gente, não esqueçamos que esse retorno de Dom Pedro está atrelado a uma série de fatores. Não é só a crise do trono, não. Tem a guerra da Cisplatina, tem a questão econômica do Brasil, tem uma série de fatores. A perda de sustentabilidade política dele aqui dentro do Brasil, porque ele era autoritário, absolutista. Então, essa série de fatores faz com que ele volte. Não é só a questão do trono em Portugal, não. A gente viu semana passada. Então, a gente viu semana passada que foi uma série de fatores que fez com que ele tivesse que voltar para Portugal. Estão lembrados quando a gente estava vendo isso aí? Eu falei, ó, esse fator aqui foi mais de ingrediente, esse aqui foi mais de ingrediente. Hã? Então, uma série de fatores. Então, não foi só pela questão do trono de Portugal que ele voltou para Portugal, não. Ele também teve essa motivação. Tá? Por isso que quando ele vai embora, ele deixa como príncipe regente o filho dele com 5 anos de idade. E o tutor do filho dele seria quem? Dom Miguel. Tutor do filho dele. Zé Bonifácio. José Bonifácio. Gente, vamos ter calma, dar uma respirada para responder. Vocês estão assim muita foice, é o quê? Clima de São João, Santo Antônio? Não é isso? Então, olha só. Ele vai embora, deixa o filho dele aqui com apenas 5 anos de idade. No momento é o Pedro de Alcântara. Não era ainda Dom Pedro II. Ele vai se tornar Dom Pedro II a partir
seu nome, até que ele pudesse ter uma idade X que pudesse assumir o trono de fato. Então é por isso que vai começar o período regencial. Entretanto, esse período regencial, ele se divide em algumas fases distintas. Vamos começar a fazer uma comparação. Pergunto para a minha amiga Angélica. Os deputados trabalham muito hoje em dia, Angélica? Não? Naquele momento também não. Então, dia 7 de abril de 1831, os caras estavam de férias. Olha só, 7 de abril de 1831, os caras estavam de férias. No primeiro mês de abril, o ano rolando solto, os caras de férias. Então, como não tinha ninguém aqui, o grupo dos parlamentares que deveriam formar a regência, porque a Constituição de 1824 dizia o seguinte: não havendo possibilidade do imperador governar, é necessário que haja uma regência plena. A Constituição dizia isso, regência plena. E como não havia parlamentares aqui porque o pessoal estava de férias, houve necessidade de uma regência plena, provisória. Não tinha ninguém aqui. Não é? Concorda ou não concorda? Primeiro, o que é uma regência plena? Composta por 3 pessoas. Gente, as coisas que parecem óbvias, que parecem assim, estão na cara, a gente tem que discutir mesmo. Porque às vezes um detalhezinho passa batida e a gente fica sem entender a questão. Então, regência plena provisória. No Brasil vão ter 3 fases da regência. Se temos a provisória, senão vamos ter o quê? Regência plena permanente. A Constituição dizia isso, né? Entretanto, uma série de fatores que estão acontecendo no Brasil vão fazer com que a Constituição tenha que ser alterada. E alterar a Constituição de modo que essa regência plena provisória seja plena permanente, seja transformada em regência una. Então, uma outra fase, regência una. Aí que nós vamos ter Padre Diogo Feijó, e depois o Araújo Lima. Diogo Feijó e Araújo Lima. Então todo mundo está entendendo por que a gente está vendo essas 3 fases que aconteceram na regência? Agora vem uma questão importante, olha, mas se a própria Constituição diz que tem que haver uma regência plena, por que depois vai ter uma regência una?